bem-vindos a mais um Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional, trocamos insights sobre a vida e também damos dicas de comunicação. O tema de hoje é um tema que vocês me pedem muito nas redes sociais, que é para falar sobre narcisistas. Então, sem mais delongas, vamos direto ao tema. Muito bem. Falar sobre narcisismo é sempre um ponto interessante, porque, olha, eu já adianto que eu não vou falar nenhuma informação nova ou transformadora ou dar a cura para a paz mundial aqui no podcast. Então, com essa responsabilidade não está nos meus ombros, a gente pode ficar descontraído. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vale comentar que cara, narcisismo, lidar com pessoas narcisistas não é fácil, porque nós não percebemos que nós estamos lidando com uma pessoa narcisista quando nós conhecemos essa pessoa. A gente só vai aprender observando o padrão de comportamento, observando atitudes, observando uma série de coisas. Então, uma pessoa narcisista é uma pessoa que apresenta um padrão persistente tipo de grandiosidade, que é essa necessidade de admiração excessiva e falta de empatia com diversos assim contextos. Em outras palavras, é assim: existem os narcisistas, pessoas que andam com duas pernas né? Mas existem e os outros que são plebeus, que são apenas réis mortais. Existem aqueles deuses bípedes narcisistas e tem os outros réis mortais que... Então assim, como que o mundo operava sem essa pessoa estar no mundo antes? A gente não sabe. Era um caos, mas essa pessoa veio ao mundo. Sabe aquela letra, tipo assim, no início era o verbo, depois fez-se a luz. Então assim, no início era o verbo, depois eu nasci. Então o mundo era um lugar muito estranho, daí eu nasci. Eu, pessoa incrível, grandiosa, não sei como vocês, pessoas, conseguiam viver antes de eu começar a respirar. Mas agora, de nada, eu estou aqui. Fiquem tranquilos que eu estou aqui para ajudar vocês. Esse é um narcisista. É um saco. Eu sei que é um saco. Isso quer dizer que nós vamos promover uma grande caça aos narcisistas para agora? Não. Baixem as tochas e as pedras e garfos. E não é isso que vai acontecer aqui. Temos que ser legais com o amiguinho. E é por isso que a gente trabalha também inteligência emocional. Para que você tenha mais lucidez com você. Então, vamos lá. Então... o narcisismo, ele é um traço de personalidade que pode se manifestar de jeito muito, que eles chamam de leve, até jeitos mais, assim, severos. E vai ter um impacto nas relações interpessoais. Não é uma coisa binária de, assim, uma chave. Ou a pessoa é narcisista ou ela não é. Se ela for, tem graus, assim. Às vezes é muito leve, às vezes a pessoa está disposta a fazer por onde. E às vezes você fala assim pro narcisista: viu, uma terapia vai muito te ajudar. O narcisista fala assim: terapia? Talvez o psicólogo aprenda algo comigo. Freud? Nunca ouvi falar, mas se esse menino aí quiser aprender alguma coisa comigo, não sei. Talvez eu vejo o horário da minha agenda. Como é Freud? Não conheço, não faz sentido pra mim. Então é muito severo, entendeu? E isso atrapalha muito. Atrapalha não, tem um impacto significativo, falar do modo polido, né? Tem um impacto significativo nas nossas relações interpessoais. Porque quando a pessoa tem esse transtorno de personalidade, preciso começar a falar um pouco mais devagar, ainda mais falando palavras dificílimas e a minha tendência é a dicção de centavos. Então, quando as pessoas possuem esse traço narcisista de transtorno de personalidade narcisista, que é como é chamado, por exemplo, pais. Muitas pessoas falam como lidar com mãe ou pai narcisista. Gente, é extremamente desafiador. Eu sei que é um saco. E para a pessoa me perguntar isso, não é a primeira vez que ela está perguntando isso para alguém. Provavelmente não é que ela descobriu ontem que a mãe ou que o pai é narcisista e ela falou: Mariozinho, como que eu posso lidar com minha mãe narcisista? Ela já deve ter visto vídeo no YouTube, talvez lido livros sobre, talvez ela já assistiu a várias entrevistas que a doutora Ana Beatriz Barbosa faz, ou visto o conteúdo de vários psicólogos para tentar entender.
Então, por isso eu falei, aqui eu não vou falar nada de novo. Eu só vou tentar dar o meu ponto de vista, uma forma de desenhar, para que talvez você tenha mais visão sobre o problema. Mas assim, o que existe e ainda não tem nada de novo, entendeu? São só conforme os estudos vão saindo, as formas de lidar, a gente vai tentando adaptar, entendeu? A melhor forma de aprender a lidar com qualquer tipo de pessoa é aprendendo sobre si. Eu parto desse princípio. Quando você olha para dentro, vai ser difícil uma pessoa te desestabilizar ou vai ser muito mais difícil alguém te manipular, porque esse também é um traço do narcisista, né? Querer fazer as coisas do jeito dele, ou sabe, tipo. E às vezes você fala, eu queria pizza, mas essa pessoa fez que a gente vai hambúrguer. Mas não, pera. O seu querer pizza é válido. Por que em algum momento a gente não foi comer pizza? Esse é um exemplo bem idiota, tá, gente? Eu sei que são, tipo, muitas e muitas camadas. Então vamos lá. Quando nós falamos de pais narcisistas, mães, né, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, é importante que você esteja bem centrado em você, primeiro. Você precisa ter uma boa base antes de você. Não antes de você se relacionar com uma pessoa, mas assim, sabendo que você precisa ter uma base estável de, por exemplo, assim, eu vou dar algumas dicas. Você definir limites saudáveis para você e para sua vida. Isso é o que eu quero dizer com base saudável. Se você não sabe colocar limites saudáveis, se você não tem conhecimento sobre você, vai ser difícil você falar assim, qual é o meu limite? Porque, sabe aquela frase bem blasé? As pessoas que doam demais precisam ter uma certa noção, porque quem pede nunca tem essa noção quando você dá a mão à pessoa que é o braço. É um pouco disso. Então, se você não sabe definir um limite saudável, a pessoa vai extrair tudo que ela pode de você. Entendeu? E ainda, se fazer, passar pelo mocinho, fazendo com que você se passe como vilão. De tipo assim, olha, estou muito chateado porque aquilo que você falou pra mim, só porque eu dei um tapa na sua cara, você começou a chorar e fez maior drama, você me fez passar a maior vergonha da minha vida no shopping. Eu nunca fui tão humilhado nesse shopping. Nunca. E você se jogou no chão com esse rosto vermelho por causa de um tapinha. E assim, eu me sinto extremamente humilhado. Eu espero que as suas desculpas sejam sinceras. É meio que assim, sabe? Tipo, o problema não foi a pessoa ter dado um tapão em você no shopping. O problema é, você deixou ela muito ofendida, extremamente ofendida. E a pior dor do mundo é a dor dela, entendeu? Então, se você não sabe estabelecer limites claros e saudáveis sobre o que você está disposto a tolerar ou não, as pessoas vão cruzar os seus limites. Então, aprenda sobre os seus limites. Mário, como que eu faço isso? Existem várias formas. Existem. Bem, eu falo muito sobre limites na minha escola, na minha comunidade do Primeiramente. Se você tiver interesse em participar, o link está aqui embaixo, tá? A primeira coisa que eu vou deixar assim. Sobre autoconhecimento, filosofia, você pode estudar sobre livros, você pode ver vídeos sobre, você pode entender os seus padrões de comportamento, o que você gosta, o que você não gosta. É literalmente olhar para dentro. E no curso de inteligência emocional, que está no plano anual, só falando, tem momentos onde eu falo, faça esse exercício, aprenda sobre você dessa forma, a lição de casa dessa semana é você fazer X, Y, Z. Então, assim. Segunda dica do Máriozinho. Pratique a comunicação efetiva. Então, ao interagir, por exemplo, com um pai narcisista, você vai tentar se comunicar de maneira muito clara e assertiva. Claro e assertivo não é ser rude. Existe uma diferença, as pessoas confundem isso. Então, evitar procurar confronto ou conflito. Mas também você não pode deixar que as suas opiniões sejam desconsideradas. Então, pizza e hambúrguer que a gente falou assim, não, tá, olha só. Quero pizza. E você quer hambúrguer. Você queria hambúrguer semana passada e eu queria pizza. A gente já foi semana passada comer hambúrguer. Por que a gente não come pizza essa semana? Uma vez você, uma vez eu. Você foi totalmente querido, você trouxe lógica para a situação de tipo, olha, o fato é este. Eu quero pizza, faz sentido eu querer uma pizza. E é o limite, tipo assim, olha, a gente já fez o sua vontade semana passada, agora é minha vez. Vamos negociar aí, me conta. Comunicação efetiva e assertiva, certo? Terceira dica do Máriozinho.
desenvolver empatia com você. Isso é tão importante que a gente pesa muito a mão quando a gente fala sobre a nossa própria avaliação. Então, reconhecer que o comportamento narcisista da outra pessoa muito provavelmente não tem nada a ver com você. Nada. Então, tente não se afetar emocionalmente por tudo que a pessoa faz. E eu sei que existe uma outra camada quando nós falamos de figura paterna e figura materna. Porque quando você começa a voltar, a retomar essas coisas, você pensa, nossa, na minha infância foi assim. Não é que a pessoa do nada, em 2014, escorregou num pano molhado e virou narcisista. Tipo, a pessoa já era assim, entendeu? Só que agora você está com mais lucidez para perceber isso aí que está acontecendo. Então é importante que você desenvolva essa empatia com, olha, mas por que a pessoa fez isso comigo? Por que ela falou tal coisa? Isso é um problema dela. De repente ela estava chateada com ela mesma, ou ela sempre tentou te manipular e agora você não cai mais. E isso deixou ela meio puta, e daí ela tá tentando forçar ainda mais a barra com você. Então, assim, é o problema dela. Rede de apoio é o quarto ponto. Rede de apoio é procurar apoio externo. Então, quando você não se sente sozinho ou sozinha, fica muito mais fácil de lidar com as situações da vida. E falando de narcisismo, não seria diferente. Então, quando você conversa com amigos, com familiares, eu tô batendo bastante no microfone, espero que não esteja fazendo barulho, desculpa. Quando você conversa com amigos, com familiares, com seu terapeuta, isso pode ser muito útil para receber o apoio emocional que você quer. Porque você fala assim, nossa, às vezes é muito difícil lidar com a minha mãe. Às vezes, se você falar isso para ela e ela é narcisista, ou está nesse grande espectro, né? Ela pode falar assim, mas é que você vai escolher outra agora? Vai, tudo bem, eu tô acostumado já com esse tipo de atitude. E se você tá emocionalmente mais vulnerável, você cai no joguinho. Não, mãe, é verdade, foi maravilhosa, desculpa. Mas agora você me ofendeu também, né? Pede um pouquinho mais de desculpa que daí eu te perdoo, filha. A vontade de usar o réu primário, entendeu? A gente não pode. Então, assim, é você entender e colocar os limites. E ser empático com você, tipo assim, por que a pessoa fez isso? Sei lá, não vou tentar pensar, fazer sentido pra ela, tipo... A gente já vai chegar em pontos muito interessantes. O quinto ponto é evitar alimentar o comportamento de um narcisista. O meu sorrisinho já diz tudo sobre o comentário, é assim. Muitas vezes, os narcisistas, eles buscam atenção e admiração. E quando você não reforça esse comportamento na pessoa, ao negar esse tipo de atenção excessiva a essas ações narcisistas, isso tende a tipo, eita. Olha só, eu pintei a casa inteira. Legal, pai. Boa. Parabéns. Mas não ficou incrível? Eu vou lá dentro com a mãe. Não, mas você não quer ver aqui esse grafiado que eu fiz? Ficar jogando confete por aqui. Eu já falei parabéns. Entendeu? A sua postura vai mudar tudo. E a pessoa fala assim, ué, não alimenta. Pensa que assim, é tipo educar um cachorro. Mas eu não vou conseguir educar meu pai e minha mãe. Não, mas você vai ter mais paz no seu coração. Porque você está mais lúcido. Lembra que o caminho de autoconhecimento, a inteligência emocional, é meio chato. Porque você percebe o quão limitadas as pessoas são. As pessoas somos, melhor usar a figura de linguagem. O quão limitadas as pessoas somos, me incluo. Cada um tem sua limitação, entendeu? Só que pelo menos você está fazendo o melhor para você, para se preservar. Para você ter saúde mental e saúde emocional. Isso é importante. Porque você não vai conseguir mudar o mundo inteiro. E infelizmente não. Então assim, deixe o mundo mais confortável para você. O seu mundinho. E entramos no sexto ponto, praticar autocuidado. Ou seja, autocuidado não é tipo passar creme na cara e falar self-care. Autocuidado é assim, cuidar de si através de atividades relaxantes ou exercícios físicos, hobbies. Nós temos um episódio falando sobre hobbies, prática esportiva, coisas que te deixem emocionalmente felizes. Não precisa fazer sentido mentalmente, eu falo sobre, no capítulo de hobbies. É assim, eu sou contador em uma multinacional. E aí, o que você faz para se divertir? Aula de canto. Mas você canta na igreja? Não. Você quer ser cantor? Não.
Você gosta de ir no karaokê? Só às vezes só. Mas eu faço aula de canto porque eu gosto. Eu quero cantar pra mim. Eu quero poder cantar Vanessa da Mata quando tá chovendo, feliz na minha sala, mas utilizando a escala de notas correta. Maravilhoso. Entendeu? Isso te deixa feliz. Só tem que fazer sentido. Isso é hobby. Entendeu? Muito bem. 7º ponto. Esteja preparado para limitar o contato. Isso é bem importante. Porque em alguns casos pode ser necessário você ter que limitar ou muitas vezes cortar um laço ou um contato com um pai ou uma mãe narcisista, especialmente se o relacionamento for muito tóxico ou prejudicial a você. Se a pessoa só suga, só faz você se sentir mal, só... Porque em muitas pessoas que estão, por exemplo, em algum tipo de tratamento, por exemplo, pacientes com... eu vi uma entrevista da Ana Beatriz Barbosa com aquela outra psicóloga, a D'Amico, eu esqueci o primeiro nome dela, Anaí D'Amico, falando que pessoas que estão em quadros de demência, é muito difícil, e muitas vezes a pessoa está no hospital com demência, e quem morre primeiro são os familiares que estão ali cuidando dela já por muitos anos, ou o cuidador. Por quê? Porque aquilo suga energia emocional, aquilo drena, aquilo desgasta. E não adianta, por mais que você... Nossa, mas eu dei 1.000.000% de mim pro meu pai e minha mãe, que era narcisista, e quando eu morri, a pessoa parece que só foi pro próximo. Sim. Infelizmente, a verdade é literalmente essa. Então, assim, às vezes fala assim, olha, se a pessoa tá, tipo, muito, apareceu na minha casa, né, filho? Parece que abandonou a mãe, abandonou a família, você odeia, porque desde que você começou a sair com seus namoradinhos, tá mal. Mãe, eu não te vejo faz um mês. Se você vai falar assim comigo, eu prefiro não ouvir, eu quero manter a nossa relação bem, tá bom? Amo você, beijo. E você vai pra sua casa. Mas vai fazer drama, não sei o que ela vai falar. Foda-se, problema dela. Você colocou o seu limite. Se você não a viu por muito tempo, ou não viu seu pai há muito tempo, você pisou na casa da pessoa, ela já começou a tirar as pedras em você, eu não preciso disso. Não. Mas e se eu moro com os meus pais? Tá, daí são outros 500. Esteja ciente de que você pode fazer as coisas por onde de estudos, trabalho, para que você saia de casa, para que você tenha... Primeiro, garanta a sua rede de apoio, de assim, amigos, familiares, terapeuta para conversar. E você não se sentir sozinho, você não se sentir desamparado. Tipo assim, mas agora eu tenho 18, 19 anos e eu moro com meu pai e minha mãe narcisista. Então vamos criar um plano de vida para não depender mais deles. Ou financeiramente, ou não sei o quê, porque daí você faz o seu. Porque uma planta só cresce quando a terra está bem adubada. Quando está com veneno na terra, a flor não desabrocha, a flor murcha. Então, assim, outra coisa. Você só consegue se curar de uma alergia quando você não está num ambiente empoeirado. Eu posso falar várias frases dessas, gente, vocês não estão entendendo. Então, assim, vamos traçar um plano sem pressa. Sempre prezando pela sua integridade física de como ter menos contato. Se você depende ali da pessoa, às vezes vai ser um plano de 1, 2, 3 anos. E assim, amiga, se você já conviveu até agora e não foi tipo um mega problema, tipo, você não consegue aguentar mais um pouco garantindo sua integridade física, certo? Não precisa tipo, cansei, não aguento mais, preciso ser essa semana. Respira. Tomar essa decisão pode ser a pior coisa da vida, porque tipo, você vai começar da onde? Por mais que seja, respira, calma. E como são várias camadas disso, por isso a primeira coisa que eu falei, rede de apoio. Amigos, familiares, terapeuta, para poder conversar e poder ter um colinho. O que mais? O último ponto que eu quero falar. Buscar aconselhamento profissional. And I cannot stress this enough. Eu não consigo, frisar mais isso, que é... Relacionamento com pais narcisistas não é fácil. E isso causa em nós, de uma forma muito profunda e enraizada, deixa marca, deixa cicatriz e tal. Então é importante que você entenda isso sobre você. Porque às vezes, muito provavelmente, isso afeta seus relacionamentos, ou de amigos, ou de namoro, ou, né? Por causa dessa raiz que tá ali. Que foi plantada há muitos anos, quando você era criança, você não tinha essa consciência, blá blá blá, a culpa não é sua. Mas tá aí, tá no seu colo, e cabe a você responder e resolver o seu. Entende? Então,
lidar com pais narcisistas, lidar com mães narcisistas, tem todas essas camadas de complexidade que o que vai te ajudar muito é olhar pra dentro. E se você tá sentindo que você tá meio perdido, não sei por onde começar, investindo na sua saúde emocional, física e tal, a minha comunidade do Primeiramente tá sempre com vagas abertas. O link tá aqui embaixo. Eu vou adorar ter você como amiguinho. Rede de apoio temos, é divertidíssimo. Troca de ideias. Certo? O Clube do Livro tá aí pra isso, enfim. Muito bem, esse foi mais um episódio do Domicast. Eu espero que você tenha gostado, que vocês me pedem muito esse tema sobre narcisismo. Então, finalmente falamos mais um pouquinho sobre ele. Então, eu fico por aqui. O meu nome é Mário Dominowski. Até semana que vem. Beijinhos.